Uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa de oração. Que seja um momento iluminado, com muita luz, paz e aprendizado. Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. Eu vou fazer a leitura de harmonização com o tema Buscando a Felicidade. A felicidade que pode realmente não existir na Terra, enquanto a Terra padecer a dolorosa influência de um só gemido de sofrimento. Pode existir na alma humana quando a criatura compreender que a felicidade verdadeira é sempre aquela que conseguimos criar para a felicidade do próximo. O primeiro passo, porém, para a aquisição de semelhante riqueza é o nosso entendimento das leis que nos regem, para que o egoísmo e a ambição não nos assaltem a vida. O negociante que armazena toneladas de arroz com o propósito de lucro fácil não poderá ingeri-lo, senão na quantidade de algumas gramas por refeição. O dono da fábrica de tecidos, interessado em reter o agasalho devido a milhões, não vestirá senão um costume exclusivo para resguardar-se contra a intempérie. E o proprietário de extensas vilas que delibera torna-se rico com o suor dos próprios irmãos. Não poderá habitar senão uma casa só e ocupar dentro dela um só aposento para seu próprio repouso. Tudo na existência está subordinado a princípios que não podemos desrespeitar, sem danos para nós mesmos. E por esse motivo, a felicidade pura e simples é aquela que sabe retirar da vida os seus dons preciosos, sem qualquer insulto ao direito ou à necessidade dos semelhantes. Assim, pois tudo aquilo que amontoamos no mundo, em torno de nós, a pretexto de desfrutar privilégios e favores com prejuízo dos outros, redunda sempre em perigosa ilusão a envenenar-nos o espírito. Felicidade é como qualquer recurso que só adquire valor quando em circulação em benefício de todos. Em razão disso, saibamos dar do que somos a distribuir daquilo que retemos, em favor dos que nos partilham a marcha, porque somente a felicidade que se divide é aquela que realmente se multiplica para ser nossa alegria, nossa luz, aqui e além, hoje e sempre. Essa é uma obra do livro Inspiração, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa de oração. Nós vamos fazer então uma oração de abertura. Eu gostaria que vocês relaxassem o corpo, relaxassem a mente. Vamos levar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, governador espiritual do nosso planeta. Vamos agradecer a espiritualidade amiga, aos espíritos protetores dessa casa, que prepararam o ambiente para os trabalhos dessa noite. Senhor, no início deste dia, venho te pedir saúde, força, paz e sabedoria. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vê. E assim, não ver senão o bem em cada um. Senhor, cerra meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade. Que só de bênção se encha meu espírito. Que eu seja tão bondoso, alegre, que todo quantos chegarem a mim sintam a tua presença. Senhor, reveste-me de tua beleza, e que no decurso desta noite eu te revele a todos
Que assim seja. Então, com essa oração, temos aberto os trabalhos da noite de hoje. E hoje é com muito prazer que nós convidamos a nossa irmã Matilde Tenfen para a palestra de hoje com o tema Caridade Essencial. Seja muito bem-vinda, Matilde. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Feliz e grata também pela oportunidade, né, de estar aqui e poder compartilhar com vocês, dividir com vocês um pouco daquilo que a gente tem conquistado através desses anos de estudo, essa caminhada dentro da doutrina espírita. Só antes de iniciar, a Rosemary se faz presente. Seja bem-vinda, amiga. Assim como a Rosemary, que é o primeiro contato dela, a primeira vinda na casa, o primeiro contato dela com a doutrina espírita, tem mais alguém aqui na plateia que é o primeiro contato com a doutrina? Não? Que bom. Assim vai ficar melhor. E aí, amiga, você vai pegar sim o bonde andando, mas se a gente persistir, logo a gente se encaixa. Aqui a gente estuda os ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita, certo? Então, eu vou iniciar a minha fala com um pensamento, uma fala de Emmanuel, que está no livro O Espírito da Verdade. Ele nos diz o seguinte: em doutrina espírita, fé representa dever de raciocinar com a responsabilidade de viver. Vem ele, através desta frase, isso aqui foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. Vem ele aqui nos fazer lembrar ou dar uma chamadinha em relação àquilo que Jesus já nos tem dito há 2000 anos, nos convida até hoje ainda ao raciocínio, que nós não podemos receber o que nos chega sem usar o raciocínio, que é esse atributo da nossa inteligência. E Jesus, nos finais de suas parábolas, ele dizia que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Em outras situações, ele fala: enxergue aquele que tem olhos para ver, veja aquele que tem olhos para ver. Não sejais um cego, sendo conduzido por outro cego. São dois que vão cair no mesmo fosso. E a doutrina do mestre, os ensinamentos do mestre, eles nos levam, eles nos convidam a esta análise todos os dias. Não tão somente em relação àquilo que está escrito, mas em relação à nossa vida, os acontecimentos, as situações que a gente vive, os desafios que nos aparecem a todos os momentos. Jesus mapeou a nossa vida. Tudo que nós precisamos e queremos saber, temos resposta. Mesmo que ainda não consigamos atingi-la por completo, mas se a gente pedir com fervor, com fé, a espiritualidade nos intui, traz resposta por intermédio desta pessoa que de repente aparece na nossa vida, por intermédio da mídia, por intermédio de um texto, alguma mensagem. Então nós temos que confiar.
e buscar, porque os ensinamentos do Mestre são para serem estudados. Aí chega o doutor Bezerra de Menezes, fazendo o mesmo convite. Ele nos diz assim: a relação de vocês com o Cristo ainda é muito superficial. Nos convidando a quê? Ao mergulho. Mergulharmos de cabeça nos ensinamentos de Jesus. E ele não fala que o nosso relacionamento com Jesus é superficial. Ele fala que o nosso relacionamento com o Cristo é superficial, porque Cristo significa as verdades espirituais sobre nós. Nós vamos encontrar ali quem nós somos, de onde viemos, por que e para que habitamos um corpo físico, para onde vamos após o decesso desse corpo físico. E, fundamentalmente, como nós devemos nos conduzir estando aqui na matéria. Nós não estamos abandonados à mercê dos acontecimentos, dos desafios. Nós somos guiados a todos os momentos, quando nós erramos a trajetória, o GPS de Jesus, que são as leis divinas, o amor divino sobre nós. Ele recalcula a nossa caminhada para nos conduzir pelo caminho do amor. Outro dia, um irmão encarnado em desdobramento, eu não sei quem ele é, mas em espírito, conversando comigo, ele disse assim: nossa, ele está na carne, só que ele não sabe que está conversando comigo e nem eu sei quem ele é. Mas ele disse para mim assim: nossa, que Deus é esse? Que ele não desiste de nós mesmo quando nós já temos desistido de nós mesmos. E não desiste. Jesus afirma isso quando disse: nenhuma ovelha do rebanho do nosso Pai se perderá. Nenhuma. Nós podemos nos desviar o quanto nós quisermos, mas vamos ser atingidos. Porque nesta luta, remar contra a maré, nós vamos perder. E a maré é o amor de Deus sobre todos nós, que quer tão somente a nossa felicidade. E aí, seguindo esta linha de que nós precisamos analisar as situações, porque nós viemos dormindo, e Bezerra de Menezes também fala isso. Ele é nosso paizão, porque ele diz assim, ó: filhos, os filhos dormem. Nós estamos dormindo aqui na carne, nós temos um talismã em nossas mãos, é o tempo. Esse tempo está passando. E quando a gente chegar do lado de lá, para muitos, eu afirmo porque eu converso com eles, só resta a desilusão. Chorar por aquilo que deixaram de fazer. Não foi pelo que fizeram errado, mas foi pelo tempo perdido, que não buscaram esse autoconhecimento, sabendo que nós estamos com o tesouro nas nossas mãos, mas nós precisamos nos apossar das joias. Esse tesouro precisa penetrar em nosso coração. Então, seguindo esta linha de raciocínio, que nós precisamos acordar e analisar aquilo que nos chega, seja uma palavra, uma frase, porque a linguagem espiritual é uma linguagem profunda
e curta. O que nós levamos 40, uma hora para explicar, eles numa frase colocam. Mas nos convidam, então, a este raciocínio maior. Então, eu vou pedir que vocês observem este banner. Recentemente, a coordenação, né, da casa pendurou aqui este banner. Trouxe aqui o logo, né? E aqui embaixo tem uma frase que diz assim: fora da caridade não há salvação. Moisés nos trouxe os 10 mandamentos. É a primeira revelação, Moisés, os 10 mandamentos. Jesus chegou como segunda revelação, nos trazendo o maior mandamento. E a doutrina espírita, Allan Kardec, como é a terceira revelação, a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, Kardec recebe de ordem divina este axioma, esta frase, esse lema: fora da caridade não há salvação. Tudo que nós precisamos saber e fazer está ali, está contido aqui. Só que isso aqui é um guarda-chuva fechado, nós vamos ter que abri-lo para que ele possa nos proteger das intempéries. E esse é o nosso trabalho. Então, a palavra salvação, ela vem com uma conotação assim de que parece assim que nós estamos condenados, né? Eu acabei de falar que ninguém está condenado. Mas é muito oportuna esta palavra nesta época. No Evangelho, nos ensinos do Mestre, aparece muito que nós precisamos nos salvar, nos salvar. Agora chega Kardec, acentua, coloca a palavra salvação. É para que a gente dê atenção. Nós temos um determinismo só, é atingir a perfeição. Todos nós que já conhecemos a doutrina espírita sabemos disso. Nós estamos periodicamente assumindo novos corpos. Então nós estamos ora na matéria, ora fora dela. Nós viemos para a matéria para quê? Para trabalhar. Aqui é um mundo escola, aqui é um mundo oficina, aqui é um mundo de trabalho, de burila. Que trabalho é esse? Burilamento. Eu sou um diamante sendo burilado, lapidado por mim mesma. Aqui estou, aqui estamos. Buscando, graças a Deus, a doutrina espírita, que vem abrir os nossos olhos para todas essas orientações. Então nós temos que nos salvar do quê? De ter que reencarnar em mundos inferiores. Por quê? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Porque a Terra, todos os sistemas religiosos estão recebendo essas informações. De outra forma, mas estão. A Terra está evoluindo. Ela está evoluindo de padrão, porque tem consciências humanas aqui evoluindo. Aquele que não conseguir acompanhar esta evolução, numa outra encarnação, ele vai para um mundo de conformidade com o padrão vibratório dele. Exemplo, se a Terra está num padrão 6, eu preciso estar no 6 para eu poder aqui permanecer. Caso contrário, eu vou cair para outros mundos. E o que vai acontecer? O que acontece com uma criança? Um espírito mergulha num corpo de criança, vem um bebê com o esquecimento de tudo e vai levando a vida. E é assim que vai acontecer conosco. Nós vamos reencarnar num outro planeta, inferior, mais ou menos assim a Terra,
no tempo que ela era um mundo primitivo, que daí passou para provas e expiações, e agora nós estamos em transição. Essa transição está acontecendo. Faz 20 anos que eu estudo o Espiritismo e recebo cotidianamente, até hoje, esta informação. De que essa migração, esses espíritos, quantos espíritos com quem nós já conversamos, e eles dizem, já estão me dizendo que eu não vou mais reencarnar aqui. Eram espíritos maus? Não, eram pais de famílias comuns. Mas não faziam a caridade essencial, que é onde nós vamos chegar. Então, para que a gente possa se livrar, se salvar, conseguir continuar encarnando aqui neste lindo planeta que chamamos Terra. Quanta coisa nós já conquistamos aqui. Por que e para que abrir mão de tudo isso? Só basta esforço da nossa parte. Fazer o nosso trabalho. Nós temos a matéria-prima, temos as ferramentas, temos tudo. Porém, o trabalho do nosso burilamento, vai ter que ser meu. Do meu burilamento vai ter que ser eu. E o que eu vou precisar fazer? Caridade. Caridade. É simples, né? É simples. Quando a gente fala muito isso de caridade, logo vem assim essa ideia, né? Eu preciso ajudar o necessitado. Eu preciso participar de programas de assistência. Eu preciso ir, né, fazer algo por alguém. Lógico, isso é caridade material. É válida? É, com uma condição. Se nós praticarmos a caridade essencial, porque tão somente ela pode ser presunçosa. Chegar no final do ano, mandar entregar 100 cestas básicas, se eu posso dar 10 mil. Mandar entregar, sem nem mesmo ter um contato físico para conversar com a pessoa que recebe um aperto de mão. Isso é tão somente desencargo de consciência. E isso pode não ser computado, porque a caridade que vai fazer com que nós permanecemos aqui é a caridade para com nós mesmos. É a caridade que vai me acender em espírito. É a caridade que vai me elevar, me iluminar em espírito. E sem conhecimento, sem conhecer os ensinos do mestre, vivenciá-los, é impossível. Jesus já falou, eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai, ninguém chegará à perfeição se não for por este caminho que eu estou orientando vocês a seguirem. Será que nós já pensamos nesta máxima de Jesus? Nós precisamos começar a olhar para nós, a raciocinar, a meditar sobre esses ensinamentos. E aí, para fundamentar tudo isso, eu vou lá para o maior mandamento que Jesus nos deixou. Vou ler aqui que vai ficar melhor. Mas os fariseus, tendo sabido que Jesus tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer uma pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu, amareis o Senhor vosso Deus de
todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Eis aí o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante a este: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes 2 mandamentos. É como que se Jesus chegasse e dissesse: toda a lei e os profetas estão contidos nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Veja que nós temos ali, o mandamento apresenta um tripé. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, sede dos meus sentimentos. De toda a tua alma, a alma é uma designação para o espírito encarnado. Então, nós aqui somos alma. Nós estamos em atividade, nós estamos em trabalho. Tem 28 bilhões de espíritos em torno disso, que comungam o planeta Terra. Mais ou menos 8 bilhões na carne. Vocês fazem ideia? Quando é que nós vamos conseguir uma nova reencarnação? Nós estamos aqui, precisamos aproveitá-la. Então a alma, eu amarei a Deus de todo o meu coração, meus sentimentos, minha alma, todas as atividades que eu realizo aqui na matéria precisam ser elevadas. E de todo o teu espírito. Quando vocês leem isso aqui, o espírito, ele está com letra maiúscula, minúscula. Existem tradições que já trazem de todas as tuas forças, de todo o teu pensamento. E é isso, espírito, é a ideia de todo o teu pensamento, de todas as tuas forças. Então veja só como ele comunga, ele alia, ele trava aqui, essas 3 características para nós. Temos que cuidar dos nossos sentimentos. Temos que realizar atividades, as nossas tarefas aqui de forma elevada. E temos que, de todo o meu pensamento, toda a minha força, eu preciso ter controle dos meus pensamentos. E como eu vou fazer isso? Ele disse, toda a lei e os profetas, quer dizer, tudo que está contido no Evangelho, tudo que ele nos traz de orientação, é para a gente estudar, que nós vamos saber como nós precisamos, como nós devemos proceder. E quando ele diz assim, de todo, veja que ele deixa aberto aqui a nossa perfeição. Amarás o teu Deus de todo, nós alcançaremos a perfeição. Mas se esse mandamento já está aqui junto a nós, nós não temos que pensar no todo, no fim, nós temos que pensar no meio, nos meios, em nós que estamos aqui em caminhada, em jornada de trabalho. Então, o que ele quer dizer aqui? Ele deixa uma dica muito profunda. Equilíbrio, autenticidade do ser humano. A minha filha, que desencarnou com 18 anos, quando Deus concedeu, depois de 9 anos e meio, ela já estava pronta para reencarnar, e eles trouxeram ela para falar conosco sobre o Evangelho do dia, ganhamos este presente. E aí ela disse assim, depois que a gente desencarna, é a hora da verdade. Aí,
Mas hora da verdade, Letícia, por que hora da verdade? Porque a gente vira uma bolinha. Com quem a gente pensa, a gente está. Olha a física quântica aqui. Com quem eu penso, eu estou. Isso aqui acontece conosco aqui na matéria. Então, nós não somos presos, nós estamos ligados a este corpo. Aí ela disse assim, é que a gente pensava que a pessoa pensava uma coisa, mas a pessoa pensava e pensa outra. Eu fui para casa, ouvi várias vezes e comecei a raciocinar, está aqui o maior mandamento. A nossa falta de autenticidade. Já pensou você desencarnar e chegar diante de um ente querido seu, porque a gente entra no campo vibratório dele, a gente faz a leitura, isso aqui acontece conosco aqui, é só entrar no campo mental do outro, nós sentimos, a gente às vezes nem quer, que não precisa, mas isso é normal. Então, ela chega e ela capta o pensamento da pessoa. Já pensou você chegar do lado de um ente querido teu, que foi tudo love, querida, querido, e aí você se dá conta que o que ele era falsidade, a forma que ele se conduzia contigo. Então, o que Jesus pede aqui, o que Jesus nos alerta? Mantermos este equilíbrio entre nossos sentimentos, pensamentos, ações. Nossas ações no dia a dia, nossos negócios, trabalho, a gente pensa no outro. Outro dia, foi semana passada ainda, a espiritualidade disse para mim assim, Matilde, é raro um espírito encarnado, quando precisa tomar uma decisão, ele pensar que a decisão dele vai comprometer e prejudicar o outro. São poucos. Tem, mas são poucos. Então, cabe uma análise da nossa parte. E o mandamento não termina aí. Aí ele diz o seguinte, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo, veja que ele deixa a chave. Como é que eu devo me amar? Mantendo esse equilíbrio, sendo autêntica, honesta, franca, falando, conversando, estou sentindo alguma coisa, chama a pessoa, olha, eu não sei, mas quando eu chego perto de você, eu sinto alguma coisa, vamos conversar, vamos dialogar, isso que Jesus espera de nós. Porque do lado de lá, depois eu vou comprovar aqui, nada está escondido. Não adianta a gente se esconder atrás desta máscara, deste corpo. Não adianta. Então, Jesus diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que eu preciso fazer para amar o meu próximo? Eu preciso me ocupar dizendo, eu preciso amar o meu próximo. Eu preciso amar o próximo. Não. Basta eu me amar. Quando eu me amo, quando eu me conheço, quando eu sou autêntica, este amor vai ser na mesma medida. Olha o que Jesus disse, é ciência isso. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, na mesma medida. Jesus deixa claro isso em várias outras passagens, que é tudo na mesma medida. Então, quando ele diz que tua mão esquerda não saiba o que a direita dá, é isso, se ame. Vocês querem um exemplo de alto amor? Eu vou citar. Todos vocês que se deram a oportunidade de estar aqui hoje, é um gesto de profundo amor para com vocês. Sabem por quê? Porque nós fazemos parte de um condomínio espiritual. O que nós enxergamos, que a nossa visão física enxerga, é uma faceta da nossa realidade.
Nós fazemos parte de um condomínio espiritual. E este condomínio está aqui. Então, se vocês pensam que são só vocês que estão recebendo isso, não são. São aqueles que comungam com vocês, são os encarnados e os desencarnados. Aqueles com quem nós estamos ligados em pensamento. Vocês já viram um desenho assim de uma mente pensando? É cheio. Condomínio. Então isto é fazer a caridade sem que a minha mão esquerda saiba o que a direita dá. Quando nós chegarmos do lado de lá, seja bem-vindo, bom e fiel trabalhador. Entrai no gozo do nosso Senhor. Por quê? Mas por quê? O que eu fiz? Não, mas eu não fiz caridade, eu não tinha como, eu não tinha bens, eu não tinha dinheiro para fazer caridade, eu fui pobre. Não, meu amigo, olha. Aí é passado assim, um cinema na frente dele. Olha a caridade que você fez. Olha aquele irmão que estava em dor e sofrimento e naquele dia você procurou a casa espírita. Eu tenho certeza que neste momento aqui, uma pessoa amada de vocês, de alguém que está aqui, está sendo acolhida. Está sendo acolhida e vai ficar na casa e vai ser levada para a colônia. Isso é amor. Isso é caridade essencial. Quando eu faço para mim, eu estou fazendo automaticamente para o outro. Não posso prolongar muito, né? Mas então, olha só. Emmanuel, na Vinha de Luz, disse o seguinte: guardemos o coração, está em Tiago 1:8. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Coração dobre é quando a gente não tem controle dos nossos sentimentos. Aí olha o que Emmanuel fala: urge reconhecer que no sentimento reside o controle da vida. Entenderam isso? Vamos aprender a controlar nossas emoções, que são as reações rápidas que vêm, e que se a gente ficar alimentando aquilo ali, ele se transforma em sentimentos, e os sentimentos negativos vão, se a gente não tiver força para diluir, se a gente não receber amparo divino, vão se transformar em doenças. Doenças que lá daqui 5, 10 anos vão se estabelecer no corpo físico. Aí diz o seguinte: o sentimento é o santuário da criatura. Sem luz aí dentro, o que é a luz? Eu sou a luz, disse Jesus. Ele personifica a luz, que são seus ensinamentos. Tudo que ele deixou para nós é luz, nós temos que fazer luz aqui dentro. Sem luz aí dentro, é impossível refletir a paz luminosa que flui incessantemente de cima. Nós recebemos amparo a todos os instantes. Nós temos nossos anjos guardiões, anjos protetores. Gente, falar com um irmão que se suicidou, ele diz: mas eu não tive força, mas era só se suicida, a vida não tem graça, eu não recebi amparo. Então vai ser mostrado, era mostrado para ele o amparo que ele tinha, a espiritualidade, os seus amores, dizendo: não faça isso. Mas ele fez por quê? Porque ele estava enfraquecido. Jesus diz: eu sou o pão. Nós temos que nos alimentar deste pão para a gente poder enfrentar os nossos desafios. Vem um pensamento ruim? Não. Vocês sabem que eu falo comigo todo instante. Todo momento que vem alguma coisa, eu falo comigo, eu vou na frente do espelho e digo: tu sabe que o trabalho é teu, tão somente teu. Caminhe,
porque a passos largos ou a passos lentos, mas nós temos que caminhar a parábola dos talentos. Numa outra oportunidade podemos estudá-la. É profunda para que a gente possa se entender. Importante que caminhemos, porque reconhece o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão, aquele que se esforça. E nós vamos, quanto mais a gente se esforça, quanto mais a gente se empenha, mais a gente recebe, porque para trabalhos mediúnicos, trabalhos mais cuidadosos, delicados, digamos assim, porque os trabalhos mediúnicos precisamos ter uma vigilância sem tamanho. A equipe espiritual vai investir em quem ela sabe que pode confiar, não no inconstante. Tem os médios que vêm com isso tudo aflorado, para eles acordarem. Então, o Evangelho nos deixa uma pista riquíssima. Domai as vossas más tendências. Outro dia, estudando, daí a espiritualidade disse assim, pare de focar só nas más tendências. Foque na palavra domar. Domar. Aí as pessoas chegam aqui, mas é difícil. Claro, nós temos que domar, porque nós estamos enraizados. Tente arrancar uma planta com uma raiz profunda, assim, de uma hora para outra, ir lá fazer uma forcinha e arrancar. Não é assim. Nós viemos dizendo amém, sem raciocinar para as coisas. E hoje estamos respondendo por isso, dizendo que é difícil, mas é trabalhoso, mas vale a pena. Aquele que está no caminho, aquele que está em minha messe, minha mão está sobre ele. Aí vale a pena, porque daí a gente consegue concluir a presença divina, o que a gente recebe. Eles dizem, peçam, nós estamos aqui para orientá-los. Tem o capítulo do Evangelho, pedi e obtereis. Batei e abrir-se-vos-á. Vejam só, nós precisamos fazer a nossa parte. Com disciplina, com perseverança. Então, gente, o maior mandamento, Jesus nos orienta a amarmos-nos. Esta é a caridade essencial. A material precisa ser feita, porque é dever nosso. Solidariedade fraterna, somos irmãos, precisamos nos unir, nos ajudar. Mas o que vai me elevar, me acender, iluminar minha caminhada é a caridade essencial, que é os ensinamentos do Mestre aplicados em mim. E aí é só colher os frutos salutares das nossas semeaduras. E quando chegar aquela tendência, aquela coisa, aquele melindre, gente, sejamos pessoas abertas. Perguntei outro dia para a espiritualidade como é que está minha mãe. Eles me responderam, que faz uns 2 anos e pouco que ela desencarnou. Está bem, não teve problema de aceitar a própria realidade. Ela era uma pessoa aberta. Ela se moldava às novas situações. Estava presa ainda, enraizada aos costumes, hábitos, mas era franca, dinâmica. Daí eles disseram assim, ao contrário de muitos que chegam aqui com dificuldade de aceitar a própria realidade. Porque daí tinha um dedo deles mesmos apontando para eles mesmos, porque ninguém vai apontar, nós vamos nos ver na realidade que somos. Então, gente, queremos amar o nosso próximo, amemos a nós mesmos. Queremos amar a Deus, amemos o nosso próximo. Para isso, precisamos amar a nós mesmos. E desliguemo-nos desta questão
de eu preciso fazer caridade, eu preciso isso. Não, vamos buscar, vamos se fortalecer. O convite de hoje é para que a gente viva feliz, leve, livre, soltos, porque os ensinamentos de Jesus nos convidam, nos levam à libertação de consciência, libertação de preconceitos, de modismos, de achismos, de diz-que, de isso, de aquilo. A gente vai se amando, a gente nem enxerga mais essas coisas. Cuidado com os melindres, aceitemos, Deus age sobre nós através das pessoas e das circunstâncias. As pessoas chegam para nós colocadas pela espiritualidade. Nós temos potenciais profundos, aqui ó, talentos, para serem aflorados. Está cheio. Não dizemos que temos medo, porque nós não vamos enrolar. Na parábola dos talentos, Jesus, o moço enterrou o único talento, ele disse que ele enterrou por medo. Medo, o Senhor disse, mal e servidor, né? Mal e preguiçoso. O Senhor não usou, não aceitou o medo, porque o medo é preguiça de a gente seguir, de fazer a nossa parte, de sair da inércia, de sair da nossa zona de conforto. Nós vamos precisar sair da nossa zona de conforto. Façamos isso. Esta é a mensagem. Escolhamos ser felizes. A felicidade é uma escolha. Felicidade é uma escolha, levantar cada novo dia, uma nova oportunidade. Hoje eu vou ser feliz. E assim eu vou viver. Então, quero terminar a minha fala com uma... Olha, eu sou trêmula, tá? Quem conheceu a minha mãe... Tem mais membros da família, veja só, a gente vem por afinidades. Mais membros da família que tem. Então, o poema que eu vou recitar é do Espírito Maria Dolores, psicografado por Francisco Cândido Xavier, no livro Antologia da Espiritualidade. Anseio de amor. Quando me vi, depois da morte, em sublime transporte, é ela mesma, tá? É a própria Maria Dolores. Quando me vi, depois da morte, em sublime transporte, e reclamei contra a fogueira que me havia calcinado a vida inteira pela sede de amor. Quando aleguei que fora em toda a estrada, folha ao vento, andorinha esmagada, sob o trator do sofrimento. Quando exaltei a minha dor, mágoa de quem amara sempre em vão, farta de incompreensão, alguém chegou junto de mim e disse assim: Maria Dolores, você que vem do mundo e se diz tão cansada e infeliz, que notícias me dá do vale fundo de provação, onde a criatura de tanto padecer não consegue saber se sofre ou não. Você que diz trazer o seio morto, que me pode falar dos meninos sem pão e sem conforto, das mulheres sem lar, dos enfermos sozinhos, que a febre e a fome esmagam nos caminhos, sem sequer um lençol ou uma bênção de uma prece, dando graças a Deus quando a morte aparece. Você, Maria Dolores, que afirma haver amado
tanto, e que deve ter visto o sacrifício e o pranto de quem clama por Cristo, suplicando o carinho que não tem. Que me pode contar daquelas outras dores, daquelas outras aflições, dos que choram trancados em manicômios e prisões, buscando amor, pedindo amor, exaustos de tristeza e de amargura, como feras na grade, morrendo de secura, de solidão, de angústia e de saudade. Bem querer, bem querer. Ai de mim, que nada pude responder. Que tortura, meu Deus, é a verdade no além. Calei-me, envergonhada. Eu apenas quisera ser amada. Eu não amara a ninguém. Este é o convite de hoje ao amor, ao verdadeiro amor para com nós mesmos. E assim vamos transformar as nossas vidas. E aí vamos garantir a nossa estadia, nossas novas reencarnações, num mundo de regeneração ou mundo regenerado. Que maravilha! Onde o bem será superior ao mal, o que hoje ainda não acontece. Gratidão pela presença de vocês, pelo prazer da presença de vocês aqui em nosso meio. Gratidão à equipe encarnada da casa, gratidão a Deus, a Jesus, a equipe, os que estão aqui ao meu lado. E é isso. Tenham todos uma boa noite. Nós vamos agradecer a Matilde, né, pelas essas belas palavras, esse poema maravilhoso, muito bonito, Matilde. Parabéns. Eu quero lembrar a vocês também que a casa ela desenvolve algumas atividades. Nós temos nós temos dois grupos de estudos, um na segunda, outro na quinta. E nós vamos abrir agora um grupo no sábado para os estudantes, para as pessoas que não podem vir durante a noite. Esses grupos de estudos eles acontecem à noite. Então, para essas pessoas que não podem vir durante a noite, estudantes também, né, nós vamos abrir um grupo de estudo, um grupo aberto, livre. O que significa isso? Que as pessoas elas vêm, então elas iniciam. Então você não tem um período para, vamos dizer assim, você começa. A gente vai abrir agora no próximo sábado, né? Então esse grupo é um grupo aberto. Vamos dizer assim, eu venho um mês seguida, daqui a outro final de semana eu não posso vir. Eu quero entrar, o grupo já começou há 3 meses, eu quero entrar, não tem problema, pode entrar a qualquer momento, né? Então a gente vai fazer esse grupo iniciar agora no sábado, tá? Das 3 horas às 4:30 da tarde, certo? Outro trabalho também que a casa desenvolve é a arrecadação de alimentos. Então a gente tem a arrecadação de alimentos. Para quem puder se sentir à vontade de trazer esses alimentos, a gente faz um trabalho social também, tá? Em distribuir esses alimentos para as nossas famílias, as pessoas mais necessitadas da nossa comunidade, certo?
Então vamos fechar os nossos olhos, sentar bem confortável na cadeira. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão. Senhor, fazei-me de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Aonde houver ofensas, que eu leve o perdão. Aonde houver discórdia, que eu leve a união. Aonde houver dúvidas, que eu leve a fé. Aonde houver erros, que eu leve a verdade. Aonde houver desespero, que eu leve a esperança. Aonde houver tristezas, que eu leve a alegria. Aonde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei-me que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender a ser compreendido. Amar a ser amado. Pois é dando o que se recebe, é perdoando o que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E com essa oração, então nós damos encerrado a primeira parte do trabalho desta noite. Nós vamos partir agora para a segunda parte dos trabalhos dessa noite, que é a fluidoterapia, os nossos passes, né? Então, assim, para quem tiver vontade, sentir necessidade, permanecer nos lugares que os trabalhadores da casa vão orientar vocês até a sala de passes. Boa noite, então. Muito obrigado.